da Câmara. Já tá gravando ou não? Tá gravando. Mas isso não vai ao ar, né? Não sei, vamos pensar. Vamos lá. Bom, olá pessoal, muito boa tarde, muito boa noite para quem está nos acompanhando no tipo ao vivo, né? Sabor ao vivo hoje, mas a gente está, na verdade, na tarde de quarta-feira, aqui presente na Câmara de Vereadores, mais especificamente abrindo uma série de entrevistas que a gente pretende fazer, na verdade uma série de visitas que a gente pretende fazer, tirando a Sala é Nossa um pouco da sala da minha casa e levando até outras salas. E dentre essas muitas salas, a gente pretende visitar as salas ou os gabinetes dos vereadores aqui de Santo Antônio da Patrulha. Pensamos em fazer até em outros ambientes, isso pode ser que aconteça em algum outro momento, mas como eu estava dizendo para o vereador Gabriel, a ideia do A Sala é Nossa é sempre essa, seja uma sala apertadinha, seja uma sala ampla, mas que seja a sala do jeito que ela é, né, com a naturalidade da sala da minha casa, da sala aqui da Casa do Povo, a sala onde o Gabriel costuma receber também os seus convidados, onde costuma receber o cidadão patrulhense, onde costuma receber a população de uma forma geral. Então, Gabriel, eu não sei se seja bem-vindo ou eu seja bem-vindo, mas obrigado por me receber aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a quem vai nos acompanhar. Sejam bem-vindos ao nosso gabinete. Costumo dizer, inclusive já fui chamado a atenção, Thiago, em dados momentos da minha trajetória política, por mais curta que ela seja, de que geralmente eu coloco no plural as minhas conquistas. Eu não falo minhas, eu falo nossas. E eu tenho esse hábito de compartilhar, de uma nossa conquista, o projeto foi meu, não, o nosso projeto apresentado. Já fui, de certa forma, questionado em relação a isso, porque eu sempre me expressar no plural. Né? E não, por que tu não te locupleta da tua autoria, né, do teu projeto? Eu disse, não sei, é o meu jeito. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de fazer um mandato compartilhado, por isso, assim como o teu programa, podcast A Sala é Nossa, aqui o gabinete, ele é nosso. O gabinete é nosso, então seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Aqui é a Casa do Povo, então realmente tem que ser assim, tem que ser no plural, tem que ser acolhedor. E eu me sinto muito bem aqui, recebendo a nossa gente, conversando com as pessoas, interagindo, ouvindo as suas demandas, suas angústias, suas aflições, seus elogios também ao nosso trabalho. Então aqui é onde tudo começa, né? Claro que a gente tem todo um trabalho no bairro, nas casas, na comunidade, no interior, mas aqui é o ambiente onde a gente senta, onde a gente escuta, onde a gente projeta, prospecta, analisa, discute, recebe outros colegas vereadores também. Então daqui nasce muita coisa, daqui nasceu muita coisa do que foi apresentado ao longo desse período de, vamos para 6 anos de mandato, né? De mais de 5 anos de mandato. Então aqui é o lugar onde a gente recebe a nossa gente. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, Gabriel, uma pergunta que eu acho que é legal de fazer é isso também. Muita gente vem. Como é que é a vida assim do vereador, né? A tua vida de vereador? Porque eu fico pensando assim, às vezes eu como cidadão, às vezes mando uma mensagem, digo, tal ideia, tal coisa, podia ser isso, podia ser aquilo, mas eu não tenho costume de ir até os gabinetes, né? Mas a população em geral, ela procura os vereadores, assim, ela tem demandas, ela acha que o vereador é sim um caminho para essas demandas, assim? Pergunta apropriada e pertinente. Realmente procura. Procura. Talvez eu não receba na intensidade que poderia receber, porque eu estou muito junto da comunidade. Então eu estou percorrendo as comunidades, estou conversando, estou interagindo pelo telefone, que é uma ferramenta que nos aproxima e abrevia. Sim, né? Às vezes, né? tu resolve muitas coisas com mais agilidade, inclusive pelo telefone, mas isso não suplanta aquelas demandas onde a gente tem que ouvir, olhar nos olhos, analisar documentos, muitas vezes, que as pessoas trazem para nós. Então, eu sou muito demandado nesse sentido. Recebo aqui, semanalmente, né, eu recebo pessoas aqui no gabinete. E fico muito feliz por isso. Né? Aproveito desse espaço, inclusive, para deixar o convite.
fazer um chamamento às pessoas que eventualmente queiram vir conhecer a Câmara. Muitas pessoas nunca entraram dentro da Câmara de Vereadores. Isso seria importante, né? Importante. Então, não apenas só o gabinete, mas a Câmara como um todo. Eu costumo, geralmente, quando as pessoas vêm a primeira vez aqui, levar até o plenário, até o plenarinho, mostrar o ambiente, porque a casa é do povo, né? A gente está aqui representando a comunidade. Por isso esse nome é Casa do Povo, porque literalmente aqui ela se sente ou deve se sentir representada em todos os aspectos, né? É onde legitimamente todos os partidos aqui têm assento, onde tem a pluralidade, a democracia, ela respira. Então todos devem vir, devem conhecer, procurar o seu vereador, e eu sim utilizo esse espaço para fazer o bom diálogo, a boa conversa, a escuta, para muita coisa boa nascer daqui. Seria bom, né, se a população participasse mais, né, Gabriel? Porque, claro que a gente sabe que, e eu sou dessa opinião, pelo menos, eu elejo ou eu voto em alguém já confiando que aquele alguém vai tomar boas decisões. Eu seguidamente contesto quando o executivo faz demais algum tipo de audiência pública e tal, por mais que eu entenda que seja importante. Mas tem temas que são pertinentes, me parece, para a população ajudar a decidir, mas a maioria dos temas a gente já elegeu vocês. Vocês estão aí pela maioria dos votos, então a gente quer que vocês também decidam por nós, né? Mas, de qualquer modo, seria importante que se a população participasse mais também, pelo menos para cobrar dos seus políticos, né? Tu faz uma fala muito boa, porque realmente hoje a gente percebe que aquela audiência pública que é realizada, que seja na saúde, que é o mais comum, ou mesmo em outras áreas, ela acaba não sendo pública, né? No sentido de que a própria população, e a audiência pública se destina a isso, né? Também os vereadores, mas esses vão avaliar e apreciar os projetos por ocasião das sessões da Câmara de Vereadores. Então essa audiência pública, ela efetivamente era para receber o público. E a gente entende que a população hoje em dia é sobrecarregada dos ofícios, do trabalho, do lar, né, do cotidiano, da sua vida pessoal, elas acabam não tendo disponibilidade de tempo para vir aqui, né, porque é o tempo que tu tem que dispor para os filhos, é o tempo que tu tem que dispor para o trabalho, dependendo do horário, às vezes não dá para conciliar. Então, realmente, a gente tem dificuldades de trazer o público, né, sem contar o desencanto com a política como um todo. Sim. Isso não é Santo Antônio da Patrulha, no cenário nacional. Felizmente, aqui em Santo Antônio da Patrulha, ainda a população mostra interesse, mas de fato mostra através de seus representantes. Né? Eu, particularmente, procuro ter um canal, um diálogo permanente com aqueles meus eleitores, com aquelas pessoas que confiam em mim, né? Essa representatividade. Então, esse contato, né? Mesmo pós-eleição, porque muitas pessoas, e isso é uma realidade, a gente conversando nas ruas, a gente percebe que tem pessoas que não lembram qual o seu vereador da última eleição, em quem votou. Então, eu felizmente, pode ser que eventualmente alguém não lembre que tenha depositado essa confiança em mim, mas felizmente grande parcela dos meus eleitores, dos meus amigos, dos meus contatos, eles mantêm um diálogo permanente comigo, sugerindo, né, criticando, e realmente a gente tem que estar aberto a isso, porque a gente está aqui na figura de representante. Claro que nós temos um conceito, uma ideia muito própria, muito pessoal, e isso obviamente vai se sobrepor a eventuais divergências que possamos ter com os nossos eleitores. Mas é importante, inclusive para avaliar, será que a minha opinião, ela realmente ela deve ser essa? Ou será que eu tenho espaço de flexibilização para ouvir aquilo que o eleitor eventualmente me traz? E dá com pouca ideia, ela é mais interessante ou mais adequada do que aquilo que eu tinha como ideal. Então, por isso, essa troca... Existe essa abertura, Gabriel? Comigo, sim. Comigo, eu troco quase que diariamente com as pessoas. Elas me procuram por demandas variadas, né? Desde a troca de uma lâmpada, a melhoria numa estrada, encaminhamento de um problema de saúde, ou mesmo, como de ontem para cá aconteceu, atendimentos em relação à pessoa com deficiência no programa Tia Acolhe. Então, essas demandas elas surgem, né? Inclusive quando envolve um debate em relação a determinado projeto. Então, é muito salutar e necessária essa participação popular, se não aqui presencialmente, naqueles debates públicos, como são as audiências públicas, pelo menos no contato direto com o seu representante, com o seu vereador, ou mesmo com o prefeito e com o vice-prefeito, por que não? Ô Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa, e essa é bem opinião mesmo,
né? Embora quase tudo seja, né? Mas não está acontecendo, eu tenho acompanhado algumas sessões da Câmara, não está acontecendo às vezes um exagero de alguns vereadores, e eu não sei nem se tu te enquadraria nisso ou não, mas no que se refere às demandas que são levadas, né? Eu cito um exemplo bem próprio, assim, que a mim agonia um pouco. Os votos de congratulação, que eu acho que são super importantes, são super interessantes, mas às vezes eles podem não ser tão equânimes, tão iguais para todos. Vamos dizer assim, voto de congratulação por formatura, que eu tenho ouvido algumas vezes, e me chamou a atenção, porque se formam em Santo Antônio por ano, sei lá, algumas dezenas, talvez centenas de pessoas em várias universidades, né? Quando tu congratula uma pessoa ou duas, me parece um pouco fora. Tô errado? É só uma... É bem opinião mesmo, porque... É interessante te ouvir. Isso é bastante divergente, né? As pessoas divergem em relação a isso. Tem uns que acham, é meritório, acho que é necessário, acho que faz parte, e realmente faz parte porque existe no regimento essa possibilidade de você congratular alguém. Mas eu me sinto também constrangido em julgar um colega. Certo. Que entende que deva atuar de tal forma, que deva cumprimentar alguém pelo seu aniversário, pela sua formatura. Eu não tenho, particularmente, eu não estou julgando nenhum colega, eu não tenho por hábito, por regra, congratular por conta disso. Tá? A exceção de algum caso muito específico, muito especial, um aniversário de 90 anos, por exemplo, 100 anos, talvez isso realmente seja algo de se registrar. Eu acho que é uma passagem muito bonita, uma data marcante, significativa. Porque ao mesmo tempo o vereador tem esse poder, né, digamos assim, de chamar a atenção, então isso é legal. Até para dar notoriedade a esse fato, né? Faz sentido. Repercutir esse fato. Né? Uma formatura, por exemplo, eu vou citar aqui do seu Carmelindo, que fez a educação de jovens e adultos, aprendeu a ler e escrever já com uma idade mais avançada, e depois o sonho era fazer a graduação. Ele passou ali pelo programa do nosso polo universitário, passou pelo EJA também, conheci ele nos primeiros anos do mandato de vereador da minha primeira legislatura, lá na educação de jovens e adultos do núcleo do NEJA. Depois ele teve no polo, no programa 60+, e agora ele conquistou o sonho da graduação em História. Então, faz sentido. Faz sentido saudar feito dessa envergadura, dessa magnitude, entende? Então, mas isso é muito subjetivo, é da avaliação de cada parlamentar. Tá? Eu não tenho isso como hábito, como regra, em toda a formatura, em todo aniversário, fazer esse tipo de homenagem. Mas, eventualmente, eu vejo que sim, é de se reconhecer, de se valorizar feitos como esse que eu exemplifiquei. E olha como é legal a gente estar aberto para conversar, porque tu já me deu alguns exemplos aqui que, pelo menos, amenizaram a minha crítica. A minha visão crítica já fica um pouco mais amena. O que, de fato, a gente precisa cuidar e evitar é de banalizar né, esse tipo de reconhecimento, né, de que também isso pode daqui um pouco menosprezar aquela homenagem, esse tipo de homenagem por parte da Câmara de Vereadores. Então, e também infla, o que me parece é que infla muito a sessão, sabe? A sessão ela já é muito cansativa, é muito morosa, a parte dos debates mesmo, ela acaba ficando muito pro final. Né? Então a leitura da ata ali ela já é muito longa, isso me preocupa porque acaba afastando, entende? Tu também já trabalhou com jornalismo, tu sabe o quanto que algo não atraente afasta, né? Eu entendo perfeitamente, mas acho que fica complicado nós julgar o trabalho do colega, mas eu acho que isso vai servindo de lição, de aprendizado, acho que isso, cada vereador vai se tornando mais experiente ao passo em que vai amadurecendo também politicamente dentro do seu trabalho, vai filtrando também o tipo de homenagem, mas o mais importante é que, seja qual for a homenagem, que ela venha do coração, que ela seja autêntica, que ela seja verdadeira, né? E que ela não seja apenas num documento, num papel. Eu acho que a homenagem realmente ela precisa ser algo que venha do coração, da essência da pessoa, e eu procuro fazer isso. Toda homenagem que eu presto, que eu reconheço alguém, ela tem uma profundidade, ela tem um alcance além daquilo que propriamente uma letra num papel, num documento ele apresenta. É algo que realmente é genuíno, é autêntico,
e surgiu do meu coração, e por isso eu fiz questão de traduzir documentalmente para que aquilo não passasse em branco. Legal. Bom, Gabriel, vamos para as pautas que eu acho que são mais importantes mesmo. E uma delas, ou umas delas, né, mas que engloba a questão da inclusão. Né? Tu tens trabalhado já há bastante tempo, e a gente vê isso, por querer ou não, acho que de certa forma é por querer, tu acabou te tornando uma das referências quando a gente vai falar de inclusão, né? Quando tu vai procurar algum vereador para falar sobre o tema, a gente sabe até que existem outros, né, que também abordam com um pouco mais de frequência, a Jerusa é uma, o próprio vereador Valmir também tem se colocado à disposição, mas tu foi talvez um dos pioneiros a trazer de fato esse tema com a criação do dia do autismo, né? E agora, mais recentemente, com a criação do dia da síndrome de Down também. E aí eu te pergunto duas coisas basicamente sobre isso. Primeiro, qual que é realmente o significado de existir o dia, a lei que institui o dia? O que isso muda no dia a dia depois, nas possibilidades que se abrem e tudo mais? E, paralelo a isso, já para tu poder responder de forma mais ampla, já temos de fato a inclusão que a gente precisa, na tua opinião, aqui em Santo Antônio? Ainda não. Avançamos muito, Né? mas a inclusão que se sonha, que se idealiza, ela ainda não temos. Mas isso não é um fato isolado ao nosso município. Isso é uma realidade do nosso país. Acho que temos muito a avançar ainda. Mas mais do que lamentar, eu busco enxergar o copo meio cheio do que o copo meio vazio. Eu acho que nós avançamos bastante. Muito por força do nosso trabalho, que também, é preciso se dizer, e tu traduz isso na tua fala, de outros colegas que enxergaram naquele propósito do que eu venho apresentando, do que eu tenho apresentado em relação à inclusão. Então nós avançamos muito. Né? Mas isso a gente não foge de um cenário nacional em que realmente está havendo um despertar, mas que demanda muito ainda, mais do que a empatia da sociedade para com essa realidade, investimentos, muitos investimentos. E é investimentos na educação para ter a monitoria adequada, suficiente, investimentos na saúde para garantir todo o atendimento multidisciplinar que essas pessoas com deficiência precisam, para não ter que ficar numa fila de espera. Então eu sonho no dia em que realmente a família que tenha o diagnóstico do seu filho, possa no dia seguinte dar encaminhamento e quiçá na próxima semana ser chamada para o atendimento. E isso faz toda a diferença. Sim. Quanto mais precoce, quanto mais cedo tiver esse atendimento, melhor a qualidade de vida e a evolução desse cidadão ao longo da vida será. Então por isso eu falo que esse é o sonho, que é o ideal. Só que eu não posso... a gente sabe que esse cenário hoje pode parecer um pouco utópico, mas a gente tem que ter ele no horizonte como meta, para que a gente sempre deixe a corda esticada e busque avanços cotidianamente em relação a esse tipo de atendimento. Então eu celebro os avanços, mas sempre com o olhar de que podemos certamente fazer muito mais. Mas avançamos muito, é preciso reconhecer. Tivemos, além das legislações locais aqui, e muitas delas foram conquistas por provocação minha, desde a primeira legislatura, como o envolvimento com o transtorno do espectro autista, o autismo, desde a legislação que consolida, recepciona uma legislação nacional e internacional do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, tornando uma lei municipal, tornando um dia municipal a 2 de abril de cada ano, tendo uma caminhada de uma associação que também foi criada a partir de todo esse movimento, já de uns 5 anos atrás, e ainda mais leis também que preconizam que tenha que ter um questionário de diagnóstico precoce nos postos de saúde ou nas escolas. Né? Já é para identificar na mais tenra idade sobre a possibilidade de algum traço, de algum indício desse transtorno. Né? É mais uma ideia, um exemplo, né, que estamos dando. Mas mais do que isso, trazer recursos para que a PAI possa atender essas famílias. Nessa luta, nesse trabalho, garantimos também, junto com a administração, junto com a PAI, e numa articulação minha com a secretária, com a então secretária de saúde do estado, a Rita Bergman, que é a nossa amiga, conseguimos garantir o programa Te Acolhe aqui em Santo Antônio. Então, são conquistas que foram sendo tidas com esse trabalho, com essa visibilidade que a causa acabou ganhando. E também pelo volume de diagnósticos no município, que também
E isso não é uma regra apenas do nosso município, isso acontece também em outras cidades, o volume de diagnósticos está aumentando, o preconceito está diminuindo, as pessoas estão falando mais sobre isso, o diagnóstico está sendo mais preciso, né, e o volume também efetivamente vem aumentando. Se busca inclusive buscar saber o porquê. Essa é a maior dificuldade da ciência hoje no mundo, em tentar encontrar a razão disso. Mas o fato é que aumenta a cada dia. E Santo Antônio vive essa realidade. Tanto é verdade que recepcionou um centro de atendimento regional aqui, tamanho volume de casos de Santo Antônio e Caraá também. Então acho que esse cenário mostrou uma nova realidade, mostrou uma aproximação maior da sociedade com as famílias impactadas diretamente com isso, que também se empoderaram ao passo em que tem uma associação, que elas formam uma rede de apoio, de escuta, de troca de experiências. Então todo esse trabalho foi fundamental para criar essa aura, esse movimento em torno disso. Sabe, Gabriel, que provavelmente, e eu acho que vocês vereadores vão ter também um papel importante nisso, um dos principais caminhos que a gente vai precisar traçar e trabalhar agora é o da formação de profissionais, principalmente em fonoaudiologia e terapia ocupacional, principalmente. Porque a falta deles no mercado tem também inflacionado, né? Tem aumentado muito o valor. É óbvio que os profissionais querem e merecem ganhar mais. Hoje a APAI, por exemplo, está sem fonoaudióloga já há 4 meses, mais ou menos, justamente por não conseguir alguém que se enquadre no valor que a APAI está pronta para pagar, né? E há toda uma dificuldade de conseguir pessoas. TO em Santo Antônio tem uma, que eu saiba pelo menos, né? Então é muito difícil. Eu acho que o trabalho também vai passar muito por isso. Nós temos universidade, nós temos um polo, então a captação de cursos que capacitem profissionais nessas áreas, eu acho que faz parte desse futuro breve que a gente tem. Citaste os 2 profissionais realmente que têm escassez no mercado, né? Assim como o pediatra, a gente tem dificuldade de atrair para Santo Antônio da Patrulha, né? No atendimento às crianças, também a profissão do fonoaudiólogo e do terapeuta ocupacional são dificuldades que a APAI vem encontrando, dificuldades para contratar já há bastante tempo. E os que a gente possui acabam indo para a iniciativa privada, até porque possui uma remuneração um pouco melhor, mas ao mesmo tempo dificulta a possibilidade de a gente garantir esses profissionais no atendimento pelo SUS, que seria o caso da clínica da APAI. Então realmente inclusive fica aqui a sugestão para profissionais que possam se capacitar nessas áreas, né, que possam buscar nisso uma oportunidade. Não apenas de garantir atendimento a essas famílias que precisam, mas também ser uma oportunidade profissional para a sua carreira. Haja vista que isso realmente tem se mostrado, e não apenas em Santo Antônio da Patrulha, uma demanda realmente que carece de profissionais. Isso é uma realidade que a gente tem encontrado e por isso a fila de espera para conseguir esse atendimento. E fila de espera que muitas vezes acaba ficando na espera mesmo, ao passo que não tem sequer o profissional hoje atendendo para garantir a diminuição dessa fila. Então, até que se consiga contratá-lo. Então, realmente é uma dificuldade no mercado que se apresenta, que a gente precisa, que é um desafio a ser encontrado, superado, né, para garantir a plenitude de atendimentos desses casos. É um desafio não apenas de Santo Antônio, eu acredito que é um desafio inclusive de país, né, assim como nós tínhamos há um tempo atrás um desafio de ter médicos e o governo federal teve que encontrar uma alternativa através de um programa para garantir mais médicos em todas as comunidades do país. Obviamente também está com um pouco o cenário de garantir profissionais multidisciplinares, atendimento de pessoas com deficiência, talvez nós vamos ter que pensar também, por que não, num programa voltado a esse público. Né? Quem sabe é uma discussão que possa se fazer no cenário nacional, impactando nos municípios. E eu acho que o outro ponto que cabe também a gente colocar aqui é a questão da inclusão, né, que tu citou, que está melhorando, que já melhorou consideravelmente, mas que ainda é muito pouca, se a gente refletir realmente. Até pouco tempo eu também me colocava a pergunta, que eu poderia até te fazer, mas não quero botar nessa saia justa, porque a resposta não é fácil, e a gente precisa às vezes refletir muito, e eu como pai atípico demorei para entender o que é. O que é inclusão? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode colocar para todo mundo,
E eu ouvia muitas vezes, e eu achava também, que inclusão era tu te colocar no lugar da pessoa que tem deficiência ou do pai daquela pessoa. E isso é impossível, porque tu nunca vai estar ali. A não ser que um dia tu, né, tomara que não, que tu vire um deficiente também, o que é possível, né? Mas tu nunca vai, tu não é cego para saber como que o cego. Eu vi de um cego isso. Ele disse, tu não é cego, cara, tu não tem como se colocar no meu lugar. Tu pode me perguntar o que eu preciso para eu me sentir incluído. Isso é incluir. Entende? É tu adaptar o ambiente para que aquela pessoa se sinta bem, se sinta confortável, se sinta à vontade. Né? Eu já começo a dizer que incluir é não excluir. E talvez recepcionar. Sim. E quando tu fala questionar, recepcionar é isso. Em que eu posso te ajudar. Né? Buscando minimizar, mitigar as dificuldades que essas pessoas possuem. É por aí. E cada um pode fazer alguma coisa. A seu tempo, a seu modo, a sua maneira. Cada um pode fazer um pouquinho mais. Esse é um exercício que a gente tem que ter em mente sempre. Né? Eu busco fazer um pouquinho. Talvez possa ter feito mais, mas eu acho que fiz alguma coisa e quero continuar fazendo mais. Na condição de vereador, enquanto cidadão, certamente eu faço também. Mas na condição de parlamentar, como obrigação, missão que tenho aqui, representante da nossa sociedade, traduzir isso em legislações. Legislações que lidam diretamente com a vida dessas famílias. Como, por exemplo, laudo com validade indeterminada, né, para diagnósticos permanentes, como o transtorno do espectro autista e a síndrome de Down. Hoje a gente tem uma lei local que versa sobre isso, que tu não tem que estar todo ano custeando um atendimento médico para garantir um laudo com esse diagnóstico que ele é definitivo. É uma coisa óbvia, mas que não tinha, né? Então, hoje a gente consolidou em lei prioridade no atendimento às pessoas com deficiência em Santo Antônio da Patrulha, o autismo, a síndrome de Down. Por mais que seja óbvio, é preciso ter uma legislação municipal. Hoje temos. Hoje tem essa lei também da minha autoria, está consolidada em lei, e por incrível que pareça, estamos em 2026, essa lei é do mandato anterior ainda, e ainda a gente recebe relatos de determinados, eu não vou citar obviamente, mas de determinados estabelecimentos, inclusive públicos, que deixam a desejar no atendimento prioritário, o que deveria ser regra. Né? Então por isso que eu digo, a gente ainda vive um ambiente que a gente precisa esticar a corda para estar melhor a cada dia. E isso cada um fazendo a sua parte, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Né? E quando a gente fala do Dia Municipal da Síndrome de Down, pode parecer uma coisa pequena, né? Porque se já tem o Dia Mundial, o Dia Nacional, para que aqui em Santo Antônio a gente de alguma forma impacte a vida das pessoas no município. Né? Esse ano tivemos um movimento menor, pequeno, mas já houve. Né? Porque antes, até então, ficava restrito ao ambiente da PAI, de uma associação. E ela tem que sair de dentro dos quadros, dos muros, das telas da APAI. Né? Precisa ficar além da caminhada que a APAI faz. Precisa envolver as famílias, precisa envolver todas as pessoas. E de alguma forma esse ano envolveu já. Né? Com as meias diferentes e coloridas. Eu e minha filha, inclusive, no dia vestimos as meias. Isso é um pequeno gesto, mas que faz toda a diferença. Chama atenção. Que chama atenção, que sensibiliza, que envolve, e é isso que a gente precisa, envolver as pessoas, trazer ela para dentro da causa, que por mais que não esteja ela diretamente envolvida ou impactada, mas que ela enxergue e a partir dali desperte nela também a consciência de que o que ela pode fazer para ajudar, né, para minimizar as dificuldades que essas pessoas notadamente têm. Então, por aí, foi esse pequeno gesto, né? Pequeno gesto que, por exemplo, no autismo a gente garantiu a criação de uma associação. Sim. Né? Foi um pequeno gesto que garantiu uma rede de apoio. E isso hoje faz toda a diferença. Né? Muitos avanços foram consolidados por conta disso. E a mesma forma, eu fico muito feliz porque foi através de uma provocação tua. E eu já havia pensado propriamente, até em razão de ter criado o Dia Municipal do Autismo, pensei por que não criar o Dia Municipal da Síndrome de Down, né? Que é inclusive algo mais antigo e debatido do que propriamente o autismo, né? Eu pensei por que não, mas ao mesmo tempo eu entendia que isso tinha que nascer de uma provocação da sociedade, para que tivesse mais autenticidade, fosse mais genuíno, e isso aconteceu através da tua pessoa, né? A gente conversou, nasceu dali um pequeno gesto que se tornou uma lei e que eu tenho certeza que a partir desse momento, esse ano já teve um movimento ainda maior e nos próximos anos certamente vai ficar, e não restrito ao dia 21 de março certamente. É importante dizer,
Não é uma data, a gente simboliza para que tenha aquele ambiente, aquele movimento, mas isso não se restringe ao abril azul do autismo, que a gente inclusive está vivenciando nesse momento. É para todos os meses do ano, porque as dificuldades, as necessidades, as demandas dessas famílias, elas acontecem diuturnamente, e tu bem sabe dessa realidade. Eu quero te convidar, inclusive, Gabriel, para conhecer um pouco do movimento que já acontece lá em Gravataí, e que nós daqui de Santo Antônio acabamos também aderindo, né? Que é da ONG Dá um Chute no Preconceito, que tem um trabalho assim, fenomenal, né? Durante a semana da Síndrome de Down propriamente dita, eles fazem uma série de eventos, tem um desfile que não para uma rua, para o shopping, na área central do shopping de Gravataí, que é um shopping grande já, né? Tem uma corrida que para a principal avenida na frente do shopping e as ruas do centro também, sabe? Tem debates que acontecem, tem os dias de garçons que a Sonho Gastronomia faz lá, que eu acho que é um projeto que a gente pode tranquilamente trazer também para Santo Antônio, assim como esses outros, né, que proporciona para crianças e adolescentes com síndrome de Down terem uma tarde de garçom. E a partir dali, quem sabe, criarem já esse hábito e essa possibilidade de uma carreira também, sabe? De uma profissão também, né? Tem um adolescente, 2 lá na verdade, que são atletas de nível paralímpico altíssimo, sabe? Então, é um debate que Santo Antônio não tinha. Sim. Santo Antônio tinha apenas as pessoas com síndrome de Down frequentando a APAE. Justamente. Né? E hoje a gente pensa muito diferente disso, inclusive, e fora do ar a gente pode e deve até expandir o debate, mas hoje se acredita muito que as pessoas com síndrome de Down, pelo menos a maioria delas, não precisam e nem devem até frequentar a escola da APAE, e sim a escola normal, a escola tradicional, regular. Sim. Né? Que dependendo do nível, há compatibilidade, né? E a gente percebe isso, e isso é inclusão, é incluir, né? É se manter no mesmo meio, né? A gente sabe que tem realidades que não é possível, mas muitos dos casos é possível, então por que não, né? Então tu traz realmente um debate que ele vem sendo tratado, falado bastante sobre isso, a forma como lidar com isso. Tem uns que defendem que devem incluir de fato nas escolas regulares, outros entendem que tem que ter escolas específicas, né? Então isso é um debate que tem crescido, né? Um movimento nacional em relação em torno disso. Mas é importante, e tu traduz bem que lá em outros municípios isso, como Gravataí, que tem lá uma instituição, inclusive não vejo necessidade, tu também comunga dessa ideia de que a gente crie, pelo menos nesse momento, uma associação, porque já temos lá, e por que não usar o case, a experiência deles e só replicar aqui, né? Sendo uma extensão desse trabalho, dada a vista da notoriedade que eles já possuem, o know-how que possuem em torno da causa, trazer para cá e realmente não ficarmos dependentes do trabalho que é maravilhoso que é desempenhado pela APAE, mas que realmente saia de dentro dos muros da APAE, né? Que a comunidade abrace a causa, que as famílias se empoderem em torno disso e realmente façam a mudança no dia a dia, né, dessas pessoas. E é isso que eu percebo que certamente vai acontecer a partir desse despertar que vem de ti, que vem de outras pessoas que estavam aguardando talvez aquele chamado, que foi o chamado que também aconteceu comigo, ainda que eu não seja diretamente na minha família o diagnóstico, enfim, mas eu recebi um chamado quando lá na primeira eleição, na primeira campanha, eu encontrei um menino com autismo. Né? Talvez não era, ali naquele momento, uma das principais bandeiras do meu trabalho. O meu trabalho, obviamente, não se resume à inclusão, mas eu entendi aquilo como um chamado, que me despertou, e a partir dali tudo aconteceu naturalmente, né? E sem aquele peso, aquele receio de que eventualmente pudesse alguém, ainda que isso aconteça na sociedade, é muito comum, estar me julgando de que eu estivesse usando a causa como bengala ou trampolim para eventual me sobressair ou ter notoriedade. Não tem esse problema, graças a Deus, até porque não me elegi usando essa bandeira, mas fiz da minha eleição a oportunidade de dar visibilidade a essas causas e, mais do que isso, trabalhar através de projetos de lei para minimizar a realidade dessas famílias, né? Ajudar, qualificar, e esse tem sido o propósito, e me sinto muito feliz, muito tranquilo de ser, de alguma forma, um apoio, um suporte, né? Não isoladamente, e que bom que outros vereadores
tem se somado, né? Acho que o olhar está mudando, né? A realidade está sendo mais aberta a esse cenário, então celebro isso, né? Com muito entusiasmo, porque vi que foi só um início, né? Que foi mobilizando, foi ganhando corpo também aqui na Câmara de Vereadores, e isso certamente através de ti e de outras pessoas também vai despertar para uma mobilização mais permanente, constante no município, na sociedade. O sonho é que a gente possa normalizar a presença das pessoas que têm alguma deficiência, sabe? Naturalizar. Acho que essa é a palavra mais adequada, né? Que o autista vai ter crises, provavelmente vai, mas que as crises deles não sejam olhadas como birra ou como com pavor, com susto, né? Sejam naturalizadas. A gente apoia, a gente vai, acolhe e está tudo certo, né? E como essas pessoas têm, ainda que tenham um transtorno, que tenham uma síndrome, como essas pessoas possuem capacidades, claro, habilidades. Isso a gente que convive, tu também tem essa presença, eu também convivo muito com essas pessoas, a gente sabe que às vezes elas se desestabilizam. E não tem nada de anormal nisso. Quem não, eu né? mesmo, você, nós que estamos aqui conversando, quem nunca se desestabilizou emocionalmente, quem nunca ficou bravo, irritado, incomodado, isso é natural do ser humano. E o que imaginar dessas pessoas divergentes? Então é normal, é natural, e temos que lidar com essa realidade. E entender que eles têm o tempo deles, o momento deles, e que nesses tempos deles, o momento deles também, podem sair grandes feitos, grandes coisas. Porque eles possuem habilidades também. Às vezes muito mais capazes do que pessoas que se dizem normais. Né? Então acho que isso a gente realmente tem que normalizar isso e lidar de uma forma natural com essa realidade que se apresenta. Sabe que o dia que eu falei para as crianças lá do projeto Pé de Moleque, fui apresentar a proposta das meias para eles, né? E aí eu pensei, como é que eu vou falar para a criança, né? Porque é diferente. É uma abordagem mais difícil para mim, pelo menos. E aí eu chamei a atenção para as meias e depois eu perguntei para eles: tu é igual a ela? Não. Pois é, e tu é igual a mim? Não. Pois é, então a partir daí a gente começou a desenvolver, né, uma identidade, uma identificação de que na verdade todos nós somos diferentes. Uns talvez se achem um pouco superiores, né, mas a grande maioria de nós somos muito iguais e muito diferentes ao mesmo tempo, né? Mas Gabriel, pra gente... E essa é a beleza da raça humana, né? Ninguém é igual. Não, absolutamente. Menor, pior, enfim, mas ninguém é igual. E a grande lição de vida, né, é de que realmente sejamos humildes, né, ao passo de saber lidar com a realidade de que não somos perfeitos, e que devemos estar sempre dispostos a aprender e a evoluir. Acho que essa é a lição que a gente sempre tem que estar extraindo e carregando como missão de vida. É isso. Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre as emendas que têm vindo, né? Eu sempre digo que todos os partidos são importantes para fazerem o governo atual se dar bem também. E assim assim foi quando o Daisson estava no governo, assim é agora com o Massulo. Eu acho que se todos os partidos entenderem que precisam ajudar, Santo Antônio cresce. O propósito da política é esse. Deveria ser. O propósito dos partidos é esse. Não, mas acho que tem sido. Acho que tem amadurecido bastante. Né? Porque se a gente não faz isso, a gente não garante a melhoria no atendimento, a qualificação numa comunidade, impacta na gente. Vai chegar para a gente esse retorno de que está deixando a desejar. Se a administração vai mal, a Câmara de Vereadores vai mal também. Ainda que sejamos de oposição, e eu me coloco na condição de oposição, se a gente não apoia, se a gente não ajuda, como a gente vai cobrar? Né? Mas o que eu tenho feito para ajudar? Então, claro que a gente cobra muito parece que essa responsabilidade é ainda maior por ser de oposição, que a gente é que tem que apontar o erro, né, e que tem que fazer a crítica. Isso às vezes não é fácil, porque um governo ainda, quando mais avaliado ou melhor avaliado que foi, e o governo atual foi, inclusive as urnas demonstraram isso, fica ainda mais fácil tu exercer uma fiscalização, ou tu fazer uma cobrança, ou uma crítica, porque parece que não se pode eventualmente fazer, porque o governo vem bem. Que bom que vem bem, porque se o governo vem bem, é sinal de que também os vereadores estão atuando em sintonia, vão aprovando os projetos necessários para que o governo possa desempenhar um bom trabalho, estão trazendo as emendas, e isso é efetivo, todos os partidos, para que o governo também tenha recursos para fazer o diferente, sair
do tradicional, que é manter os serviços, pagar a folha de funcionalismo, mas fazer o algo a mais. E isso se dá muito por conta dos recursos das emendas que são trazidas pelos vereadores através de seus representantes na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. Então, porque a oposição ela pode muito bem atrapalhar também, né? Esse atrapalhar, às vezes, é quando ela passa do ponto. Isso. Mas eu não vejo atualmente, né? Eu particularmente não vejo atualmente, eu vejo uma oposição muito branda, inclusive, né? E isso se deve, claro, em razão de que o governo talvez venha com mais acertos do que erros, mas ela precisa existir. Porque quando eventualmente tu tem um direito subtraído, tu, Thiago, cidadão, usuário do Sistema Único de Saúde ou usuário da rede municipal de ensino, tem um direito atingido, subtraído, quem é que vai lhe dar a escuta? Quem é que vai lhe garantir a defesa desse direito, se não o teu representante na Câmara de Vereadores, se não o teu representante na Câmara de Vereadores de oposição, que talvez tenha autonomia, liberdade, independência para questionar o governo, e não que os partidos, a base do governo, não possa fazer isso. Mas esse papel ele tem ainda mais responsabilidade por quem não é da base do governo, por quem é da oposição, de fazê-lo. Então é necessário, é salutar que o cidadão encontre eco naquela angústia que ele tem de eventual falha do governo. E não é só em Santo Antônio da Patrulha, e não existe, assim como nós não somos perfeitos, não há governo perfeito. Porque a gente sabe que a realidade é longe de ser a ideal, a adequada, falta recurso para atender todo mundo, de toda forma, a todo tempo. Então, tem falhas, obviamente tem falhas, e é nesse ponto onde realmente a oposição tem que trabalhar de uma forma muito responsável, é verdade, né? Se não apenas trazendo recursos, mas também apontando as necessidades ou a necessidade de melhora, né? Então, esse é de fato o papel da oposição, de uma forma sempre muito séria e responsável. Então, Gabriel, falando propriamente de valores, de emendas que estão chegando, eu sei que tem alguma do Alceu que acabou de chegar também. Teve, nós tivemos, o Alceu ele tem se notabilizado aqui em Santo Antônio da Patrulha, não porque é daqui da região, ele é um deputado eleitoral de muito tempo, né? Deputado estadual, secretário de Estado, agora deputado federal por muito tempo, pré-candidato à reeleição, então ele tem se notabilizado por ser o deputado que mais olha por Santo Antônio da Patrulha. Olha, não só estando presente, mas também destinando recursos, que é o que cabe aos deputados federais, de alguma forma, a forma como eles possuem de ajudar, destinando recursos do orçamento da União para Santo Antônio da Patrulha. E ele tem feito isso anualmente, como fez esse ano. Mais uma vez, ele já se considera, e assim o é, deputado apaiano, né? Ele também tem esse olhar pelas pessoas com deficiência, destinou R$50 mil no orçamento desse ano para a APAI, para ajudar o custeio do serviço da APAI, e ainda destinou mais R$600 mil para calçamentos, pavimentações de uma rua, que até então era chão batido, de uma rua, de uma comunidade, num bairro grande aqui do município, que é o bairro Bom Princípio, a rua Pedro Nunes da Silva, né, que é uma rua bastante extensa, nos fundos da Escola Municipal Santa Inês, a antiga Escola Municipal Santa Inês, ainda tem o prédio funcionando ali em concomitante à nova escola, nos fundos da escola, uma rua bastante extensa, onde ele destinou R$600 mil, com a possibilidade de vir mais R$400 mil, somando a cifra de R$1 milhão para calçamento de uma rua na zona urbana. É uma rua a menos dentro da cidade que a prefeitura vai ter que ter o compromisso de estar patrolando, de estar ensaibrando, uma condição realmente muito ruim hoje de manutenção dentro da cidade. Então, é mais uma demanda que é atendida a pedido da bancada de vereadores do MDB, que o deputado está nos atendendo. E isso tem sido uma tônica muito comum, né? Eu ainda recentemente estive visitando as obras de recursos destinados pelo deputado federal Alceu Moreira também na comunidade do Monjolo, né? Um trecho em frente à indústria Calango, que hoje está exportando produtos produzidos aqui no Monjolo, que convivia com a poeira, dificuldade de pintura, né? Naquela indústria, hoje com calçamento em Pavies na frente, calçamento na Praça do Monjolo, calçamento de 200 metros, primeira obra de calçamento na comunidade da Serraria Velha, entre o campo do Serraria e a escola José Inácio Machado Ramos, na Serraria, na Ilha da Gaza, que já recebeu pavimentação, vai receber agora de novo. Então, a gente celebra muito o fato de que o deputado federal Alceu Moreira nos atende naqueles pedidos de olhar também pelas comunidades rurais. Eu acho que a gente felizmente está cuidando bem do centro, conseguiu fazer a duplicação da RS 030, que também tem o apoio, coincidentemente,
deputado federal Alceu Moreira, do mesmo modo em relação à Rota da Rapadura, que também foi um olhar, uma pavimentação asfáltica de uma comunidade de interior, ligando Miraguaia à costa da Miraguaia, agora chegando a Catanduvinha. Então, esse olhar a gente precisa celebrar e agradecer ao deputado que está sempre nos ajudando com recursos. No mesmo sentido, o deputado estadual Gilvir Costela, através dos programas do governo do estado, na condição de secretário, ajudou muito Santo Antônio da Patrulha, principalmente em relação ao programa de incentivo ao acesso asfáltico, que garantiu pavimentação de quase a integralidade da Avenida Afonso Porto-Emerim. Também na recuperação da malha viária da RS 030 entre Santo Antônio da Patrulha e Glorinha, uma demanda que eu vinha tratando diretamente com ele, e agora a gente passa a olhar, já melhorou bastante com o recapeamento, agora a gente precisa olhar também em direção à Ilha da Gaza, a malha viária da RS 030 também nesse trecho está deixando a desejar. Então agradecer a ele também, a própria deputada Patrícia Alba, que também na condição de deputada estadual tem destinado R$100 mil a cada ano, destinou para o hospital ano passado para aparelhos de monitoramento da saúde do paciente, agora destinou R$100 mil para o programa Te Acolhe, né? Estava falando de inclusão agora há pouco, então também com esse olhar para a inclusão. Então, isso para falar dos deputados do MDB, né, através da articulação da bancada de vereadores. Mas eu deixo aqui, por que não, os cumprimentos a todos os deputados, né, que vêm contribuindo com o Santo Antônio da Patrulha. Mas aquilo que nos cabe, que nos compete, em razão da nossa identidade, da afinidade partidária, eu quero celebrar e agradecer aos nossos deputados que vêm, de fato, contribuindo, ajudando, e quando está ajudando, não está ajudando a administração municipal, ainda que sejamos oposição, estamos ajudando a nossa comunidade, a nossa sociedade, o nosso meio, a nossa gente. E ainda eu quero falar do deputado Luciano Silveira, não menos importante, que também tem trazido recursos para cá, garantiu a cobertura da escola José de Anchieta, na comunidade de Montenegro, onde ele nasceu, se criou ali, seus pais são dali, então ele se considera patrulhense, tem propriedade aqui. Então também tem sido um parceiro, né? Incluiu, a meu pedido, a Rota das Bananas, a comunidade de Evaristo, família Aronca, que é um case de sucesso em Santo Antônio da Patrulha na produção, comercialização de bananas. Então temos muita coisa ainda aí para frente aí, que a gente está maturando, costurando para celebrar e anunciar. Legal. Gabriel, tu tem uma reunião agora com o ex-prefeito da Daisson, Maciel da Silva. Essa reunião é para consolidar alguma coisa? É para estratégia política? Ela é para estratégia de eleição já, deste ano, ou pensando daqui 2 anos? Eu tenho um hábito. Ou ela acontece com frequência? Ela acontece com uma certa frequência, né? Para que a gente não fique restrito aos ambientes de reuniões coletivas que o MDB faz, e eu, na condição de presidente, tenho liderado esse processo agora, mas eu gosto de ouvir o Daisson na espécie de conselheiro, porque foi um dos melhores prefeitos da história de Santo Antônio da Patrulha. Muitos dos avanços, ainda que em períodos difíceis, economicamente falando, do município, passaram pelas mãos dele, pela austeridade fiscal do Daisson, né, pelo jeito progressista dele de ser, um cara que realmente garantiu muitas estruturas e avanços no município, então comprometido com a cidade, né, gosta do município, se doou enquanto prefeito para o município, né, se doou mesmo, se dedicou, ainda mesmo que com fragilidade física já no último mandato, ele até o fim, né, levou o mandato, conseguiu garantir importantes avanços. Por exemplo, a duplicação, que se diz a maior obra da história da cidade, foi maturada, concebida, projetada, a própria municipalização, tudo aconteceu no período dele, que ele deixou todo o sonho concebido, a casa arrumada, para que os avanços pudessem ter continuidade. Então, ouvir e conversar com o Daisson, para mim, é sempre uma satisfação, uma honra, porque ele sempre é um grande professor para mim. Está bem, agora está curtindo um novo momento da vida, curtindo a família. Então a gente também deseja isso a ele, porque sempre se dedicou à vida pública, tanto ele quanto a Aglaé. Então nesse momento ele é um bom conselheiro, né? Sempre foi um bom professor, trabalhei com ele, fui seu chefe de gabinete por um período, aprendi muito e sigo trocando, porque é importante dizer, né? A gente tem que conciliar sempre a experiência com a inovação. Né? Se eu tenho o meu vigor, a minha juventude, o meu dinamicismo, é importante que eu tenha também a sabedoria da experiência. Então, ouvir essas pessoas, ter a escuta, dar a oportunidade também que elas se sintam valorizadas, reconhecidas, e não simplesmente porque já prestaram um serviço e hoje não estão à frente de um cargo público que não tenham e não mereçam ser ouvidas e reconhecidas. Então eu procuro fazer isso, né, valorizar, ouvir, me aconselhar e fazer com que elas também se sintam prestigiadas, mesmo que não estejam ocupando hoje um cargo público. Legal.
Gabriel, vou deixar tu ir lá. Muito obrigado por me receber mais uma vez, por receber todo mundo do A Sala é Nossa aqui. A gente espera ter outras oportunidades, e certamente vai ter, né, de visitar o teu gabinete, os outros gabinetes aqui dos vereadores. E quando quiser também, a sala lá de casa é nossa também, viu? Obrigado, fico muito feliz em te receber aqui. Deixo o chamado mais uma vez para que as pessoas que tiverem interesse, conversar comigo ou mesmo conhecer a Câmara de Vereadores, serão sempre muito bem-vindas aqui. É sempre uma oportunidade muito boa de conversar contigo, de fazer essa troca, seja aqui ou lá na tua sala, onde também já fui algumas vezes. É uma conversa sempre madura, uma conversa inteligente. Tu consegue garantir espaço de fala também para o teu entrevistado, a gente consegue expor as nossas ideias. Então, parabéns pelo formato do programa que tu apresentas, né? Porque mais do que propriamente às vezes, pode ser uma fala de impacto e tal, mas a gente precisa muitas vezes analisar o trabalho em sua profundidade. Né? Então, o teu programa, eu quero destacar essa oportunidade que ele dá da gente conhecer a fundo a pessoa, o entrevistado e o trabalho deste. Então, parabéns pelo programa, parabéns pela inovação, pelo formato de vir aqui também, né? Sair de dentro da sala e vir à nossa sala, né? Então que seja o primeiro de muitos aí. E mais uma vez, obrigado também pela oportunidade de eu dividir um pouco do nosso trabalho, do mandato aqui. E nas próximas oportunidades a gente vai certamente poder discorrer sobre muito mais coisas aí que a gente está projetando para a nossa gente, para o nosso município. Meu muito obrigado, um forte abraço no teu coração, na tua família e nos teus seguidores e apoiadores. Legal, obrigado mais uma vez, Gabriel, obrigado a todo mundo. Hoje, né, uma Sala é Nossa um pouquinho mais curto, mas com importância em tudo que a gente falou. Eu espero que vocês compartilhem, mandem adiante. Quem está chegando também pela primeira vez, que se inscreva aqui no canal. E semana que vem, terça-feira não, tá? Mas quinta-feira com toda certeza e talvez quarta. Estamos avaliando ainda, né? Porque semana que vem tem feriado, então vai ser uma semana um pouco diferente. Abraço, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!
fotografias institucionais, fotografias de eventos, só existe um lugar que faz tanto por você. Estúdio Tanto. Para mais informações, siga nas redes sociais. @Estúdio Tanto. Garbhan, de cara nova. Com o visual mais moderno, pensado em você, cliente, e sem perder, lógico, a essência dessa farmácia que está aqui, desde 1998. A gente repaginou o logo da Garbhan em parceria com o nosso grande amigo Cássio Farias, da empresa Oca, deu vida a essa nova Garbhan. A estrutura ganhou forma nessa fachada em parceria com a empresa Geral Fachadas, nossos amigos de Caxias do Sul. E aqui dentro continuamos sendo a farmácia mais completa da cidade. Farmácia popular, farmácia de manipulação, cosmética, beleza e mais do que apenas uma farmácia, a Garbhan é cuidado, qualidade, tradição e confiança. Vem pra Garbhan.
institucionais, fotografias de eventos, só existe um lugar que faz tanto por você. Estúdio Tanto. Para mais informações, siga nas redes sociais.